Bem-vindos, corajosos exploradores, ao Além do Medo, o canal que mergulha nas profundezas do sobrenatural para desvendar mistérios inquietantes. Hoje preparem-se para uma jornada aterrorizante pela lendária Fazenda de Betts. Relaxe, respire fundo e deixe-se envolver por uma história assombrada que desafia a compreensão humana. Nada é o que parece, e as sombras ocultam segredos sombrios. Estão prontos? Então apaguem as luzes, aumentem o volume e embarquem nesta experiência paranormal. Afinal, no Além do Medo, o inexplicável nos aguarda. Antes de seguirmos em frente, tenho uma dica para vocês, bravos investigadores do sobrenatural. Para tornar sua experiência ainda mais imersiva e intensa, recomendamos o uso de fones de ouvido. Grantville, Virgínia Ocidental, 30 de setembro. O fantasma da Fazenda de Betts nunca dorme. Há cerca de um ano, o Enquirer publicou um relato sobre um influxo ou manifestação oculta na casa da fazenda do Sr. Collins Betts, situada a cerca de 3 milhas desta cidade, na qual delineou-se uma série de casos estranhos e singulares de manifestações fantasmagóricas, verificados pelo testemunho de cidadãos honestos, corajosos e confiáveis, cujos nomes foram mencionados. Essa história circulou nos jornais de outros estados e fez com que o proprietário do local recebesse centenas de cartas de todo o país. Posteriormente, a velha casa foi demolida e a família do Sr. Betts erigiu uma nova em outro local da fazenda. Acreditava-se que assim silenciariam para sempre as manifestações e estranhas ações daquele mistério inexplicável. Mas tal não ocorreu. Desde que o edifício foi demolido, a misteriosa manifestação tornou-se visível em outros lugares, às vezes bem distante da cena originária. A uma distância de várias centenas de metros da velha casa dos Betts, um fazendeiro vizinho construiu uma casa, na qual pretendia residir e, de fato, lá morou por um curto período. Todavia, o fantasma de Collins Betts, como a manifestação é comumente chamada num círculo de muitas milhas, permaneceu alheio à distância e às pessoas. Aquelas manifestações, que surgiam em momentos tão inconvenientes, aborreceram e assustaram tanto o fazendeiro e sua família, que ele mudou de casa, agora situada no lado oposto da fazenda, abandonando, pois, o seu jardim, o seu pomar e todas as benfeitorias normalmente realizadas num lar rural. Tal, por si mesmo, já era considerado bastante estranho, mas o visitante fantasmagórico não parou por aí. A estrada principal, que se estende a certa distância da fazenda, tem sido palco de inúmeras cenas de sustos e terríveis aparições. Entre os que recentemente viram o fantasma está um jovem chamado Van de Vener, cujo pai, certa vez, quase morreu de medo, conforme relatado em uma carta anterior. O jovem Van de Vener costumava zombar dos temores do velho pai, contudo, deixou de fazê-lo. Na verdade, o jovem está disposto a fazer uma declaração juramentada de que a história do pai foi fielmente elaborada. Certa noite, o rapaz conduzia silenciosamente a sua carroça a cerca de meia milha da casa dos Betts, quando viu uma entidade estranha. À luz pálida da lua, pensou que a entidade seria um homem caminhando à frente de seus cavalos. Alguns minutos depois, o homem, ou o que quer que fosse, acercou-se sem fazer barulho e, contornando as cabeças dos cavalos, subiu na carroça, sentando-se ao seu lado. O jovem Van de Vener disse que o homem o acompanhou várias centenas de metros. Disse também que conversou com ele. Primeiro, o estranho disse-lhe para não ter medo, pois não pretendia feri-lo minimamente. O que ele mais falou não se contará, salvo que admoestou o jovem a não falar nada sobre o que se passava. Depois de falar com o estranho, Van de Vener afirmou que a figura se levantou, correu para a floresta e desapareceu. Declarou que a forma da aparição correspondia à de um homem sem cabeça e que, enquanto estava com ele, perpassou-lhe um forte calafrio, embora a noite fosse tépida. Registrou que aquela sensação friorenta não o abandonou após o desaparecimento do espectro. Desde então, Van de Vener não sai de casa após o anoitecer. Ainda persiste na mesma história, e como é um jovem honesto, as pessoas que o conhecem estão convencidas de que ele realmente viu o que afirmou ter visto. Na semana passada, outro jovem, Henry Stephens, passando pelo mesmo lugar, viu uma peculiar aparição surgir da mata, ao lado da estrada, e avançar a sua carroça. Stephens apeou, pulou, juntou um punhado de pedras e jogou-as em direção ao espectro. Algumas das pedras pareciam atravessá-lo e não pareciam afetá-lo minimamente.
A entidade continuou a flutuar a uma curta distância. Então Stephens, amedrontado, subiu a carroça e chicoteou seus cavalos até que os rocins voassem numa marcha de 2 minutos, correndo pela estrada. A entidade perseguiu Stephens por uma boa distância, acompanhando-o até uma considerável distância da cena de sua primeira aparição. Depois desapareceu como uma nuvem vaporosa. Existem outras dezenas de histórias peculiares e autênticas do assustador fantasma de Betts. Apesar de todos os esforços para desvendar o mistério, a verdadeira origem e natureza do fantasma de Betts permanecem um enigma. A história continua a atrair a atenção e a curiosidade de pessoas de todas as idades, levando-as a se perguntar se há algo além do nosso mundo racional e compreensível. A fazenda de Betts tornou-se um marco histórico e uma atração turística, mas também é um lugar onde o sobrenatural e o inexplicável se encontram, criando uma experiência única e arrepiante para todos os que se aventuram a conhecê-la de perto. E assim, a lenda do fantasma de Betts continua a ecoar pelas colinas e estradas da Virgínia Ocidental, mantendo vivo o mistério e o terror que envolvem essa intrigante história. Se você se atreve a explorar a região, lembre-se de estar preparado para enfrentar o desconhecido e entrar em contato com um mundo além do que os olhos podem ver. Pois, uma coisa é certa, o fantasma da fazenda de Betts nunca dorme.